No nosso primeiro editorial do dia, a gente vai ter que citar uma matéria que foi publicada no Gazeta do Povo. Enfim, qual é esse recado que o Lira mandou para o Lula que é tão grave assim, a ponto de ser matéria de capa da Gazeta do Povo? Também vamos falar ainda nesse editorial aqui sobre uma matéria publicada no Estadão que fala sobre a previsão do ministro do STF sobre quando o Anderson Torres vai deixar a cadeia. E a gente vai comentar cada detalhe sobre tudo isso. E por fim, as previsões que a gente faz aqui no canal e muitas a gente acerta. E o Igor Gadelha foi certeiro a trazer uma matéria do jornal Metrópolis dizendo qual foi o real interesse com todo aquele papinho do STF sobre os cartões de vacina do Bolsonaro. Afinal, o que eles querem? Eu já falei, vou repetir. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político. Sempre um prazer estar aqui contigo, começando o dia trazendo conteúdo de relevância para você. Então, se puder, se inscreva no canal, não se esqueça, nós temos uma meta, 1.400.000 seguidores. Dá uma ajuda para a gente, dá uma força para a gente aí. Afinal, a gente prepara o conteúdo aqui pensando na melhor forma de trazer conteúdo de relevância para você. Bora começar aqui. O que é a relação entre o Lira e o Lula? Que muita gente não consegue entender. Tem uma música do Leonardo que é Entre Tapas e Beijos. Você lembra disso? Pois é. Essa é a relação de Lira e Lula, entre tapas e beijos. Teve um congresso que é a Brasil Lead, que acontece em Nova York, onde o Arthur Lira foi, juntamente com outros aliados de Bolsonaro, e lá o Arthur Lira mandou um recado duro ao Lula. Outra hora o Lira dá um afago, outra hora o Lira dá um recado duro. O que acontece? Ontem mesmo eu trouxe um editorial para vocês, onde eu mostrei que Gilmar Mendes liberou o pai do Lira de processo que corria lá no STF. Ou seja, aí a coisa fica um pouco mais complicada, né? Tem família envolvida e para livrar a barra da família tem que afagar com Lula. Só que você tem que entender uma coisa. Lira não é um petista. Lira não é um sujeito que gosta das pautas ideológicas da esquerda. Embora nem de longe eu possa dizer que Lira seja um defensor da direita, seja da direita, mas Lira é um cara que gostou de trabalhar mais com Bolsonaro do que Lula. Isso é inegável. E aí que Lira mandou um recado para o Lula. Falou que para Lula que Lula não tem que mexer com os processos, com os projetos já aprovados pelo Congresso. Isso aí, o recado é direcionado. O marco do saneamento, que Lula fez um decreto retirando os poderes da Câmara, isso é ilegal. Também tem o fato do Lula falar em querer rever a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, o ministro da Previdência, que é o Lupe, já falou nisso e Lira não gostou, e também a questão do Banco Central, que a autonomia do Banco Central foi aprovada pelo Congresso Nacional e Lula continua dando ataques aí ao Banco Central. Então Lira falou, olha, para de mexer no que nós já fizemos, o Congresso é liberal, a pauta é mais liberal, a oposição é forte e ninguém está alinhado com você. Então vai focar em outras coisas que aqui você não se sustenta. Foi isso que o Lira falou. E matou com chave de ouro. O que o Lira falou? Nós não estamos mais em 2002. O ano de 2023 é bem diferente de 2002. Então, meu amigo, está na hora de você começar a agir um pouco, senão não vai conseguir aprovar nada. Bora lá, matéria do Estadão para vocês agora. A previsão de um ministro do STF sobre quando Anderson Torres deve deixar a prisão. Quem escreveu esse editorial foi a Júlia Linder. O que é interessante aqui? Vou fazer até a leitura de tão rápido que é para você. Circula no Supremo Tribunal Federal uma avaliação que as investigações sobre Anderson Torres
ainda tem muito a mostrar sobre o suposto envolvimento do ex-ministro da Justiça, Jair Bolsonaro, com os atos de 8 de janeiro, embora eles estejam contrariando totalmente a PGR aqui. Até que sejam concluídas, é pouco provável que Torres deixe a prisão. Temos que aguardar, disse um dos magistrados da corte ao ser indagado sobre o assunto pela coluna. Você tem noção de que os ministros do STF, eles dão para a mídia pareceres do que eles farão num caso que eles estão analisando? Você tem noção do quanto isso é grave e é uma violação, inclusive, ao Estatuto da Magistratura, ao qual o próprio STF também se submete? É grave, não é? Muito grave. Então, o que a gente tem que começar a entender aqui agora? Eles têm vontade própria, e a vontade própria deles não é a lei. A lei nasce do Congresso Nacional. O STF aplica essa lei. Essa é a regra do jogo. Ou para que lei? Para que Congresso? Se o próprio STF hoje tem esse poder legislativo gigantesco, esse poder de escolher o que é constitucional ou deixa de ser constitucional. Com o Congresso de hoje, nem de Constituição nós precisamos. Se quiserem mudar, não precisa nem de uma nova Constituinte. Basta sair da cabeça de algum dos ministros do STF e a coisa vai acontecer. Vamos lá. Eu tinha conversado com vocês sobre esse assunto e vamos retomar. O PL, que é o partido de Bolsonaro, vê celular de Bolsonaro como real alvo da operação sobre vacinas. Caciques do PL entendem que operação sobre fraudes em vacinas tinha como verdadeiro alvo apreender celular de Bolsonaro. Não precisa nem ter mais do que o tique e o teco na cabeça, não precisa ser nem muito inteligente para saber disso. É óbvio, é nítido que a perseguição ao Bolsonaro, com essa conversa estapafúrdia, com essa palhaçada que é essa conversa de cartão de vacina, só tinha um objetivo: pegar o celular do Bolsonaro. Não tem outro objetivo. E agora que eles percebem isso, tá de brincadeira, eu já venho falando isso desde o dia que começaram com essa pataquada de falar de cartão de vacina. E o pior, tem gente, e eu vi editorial aí, não vou citar nome agora, mas eu vi editorial aí de gente falando que, mas os bolsominions, os nazi-bolso lá, eles estão defendendo o Bolsonaro, minimizando a gravidade da questão da vacina. Peraí, meu amigo, alto lá. Vocês estão falando de um assunto sem pé nem cabeça, onde mais à frente se descobre que um dos registros do Bolsonaro foi feito com o e-mail lula@gmail.com, Bolsonaro não estava lá, ou seja, foi tudo uma coisa forjada, mas nessa, o celular do Bolsonaro já está na mão do STF. A grande questão, o grande ponto que eu trago para vocês é a primeira vez que um ex-presidente tem um celular confiscado sem ser por corrupção. Ou seja, sem ser por crime nenhum. É abjeta essa ideologia, é abjeta essa narrativa que a justiça brasileira vem fazendo. Então, está na hora da gente começar a observar que não tem mais justiça. Eles agem simplesmente para perseguir opositores. Isso aí se chama regime ditatorial. É o que, infelizmente, o Brasil hoje vem vivendo. Então, na prática mesmo, se você fizer uma análise, hoje existem dois poderes no Brasil: poder executivo e poder judiciário. O poder legislativo é só um figurante nessa história de mau gosto que se tornou o nosso Brasil. Infelizmente, é isso. E por fim, mas não menos importante, eu vou trazer mais uma matéria aqui. A nova invertida agora, também do jornal Metrópolis. E agora falando sobre Anderson Torres. Segundo o jornal Metrópolis, uma ex-diretora do Ministério da Justiça, enquanto Anderson Torres ainda era ministro da Justiça do Bolsonaro, havia mandado para o Anderson Torres a lista de cidades
onde Lula teria sido melhor do que Bolsonaro. E depois ela apagou, mas a PF, Polícia Federal, conseguiu resgatar essas informações. E agora, mais uma tempestade se forma, essa tempestade nesse mundinho esquerdista que gosta de perseguir as pessoas. Enfim, será que Anderson Torres não estava participando da eleição do Bolsonaro? Será que eles vão sempre usar esse argumento que Anderson Torres era querendo interferir nas eleições? Vamos lá. Fala-se muito das ações da Polícia Federal lá no Nordeste, onde é o curral eleitoral do Lula. Tá, mas pouco se fala sobre os esquemas gigantescos de compra de voto através de muitos e muitos cabos eleitorais, e ninguém fala disso. Se o Brasil fosse um país sério, eles iam investigar tudo a fundo, tudo a fundo. Não é a atuação aqui ou acolá da Polícia Federal que faria com que o rumo de uma eleição fosse mudada. Mais uma vez, assim como o cartão de vacina de Bolsonaro, eu vejo mais uma narrativa surgindo. Eu vejo uma fumacinha de fogo de palha. Barulho, barulho, mas se apaga logo. Por quê? Porque nunca se chega a uma conclusão. Então, estão fazendo um auê aí em cima disso aqui, do fato da ex-diretora ter apagado os dados, o mapa do celular. Mais uma vez, eu vejo que é um fogo de palha, mas algo que não vai ter consistência. Mas, ainda assim, mesmo que o pum do Anderson Torres fosse fedido, esse era um motivo de criminalizar o cara e manter ele na cadeia. Ah, não, vou manter o Anderson Torres na cadeia, porque o pum dele é fedido. Isso é crime contra o Estado Democrático de Direito. Vai que ele faz perto de alguém da esquerda e esse cara da esquerda se sente mal, não é? Cara, eles inventam qualquer coisa. Eles criam da cabeça deles as leis. Tanto é que tanto se fez no inquérito das fake news, tanto se fez aí mandando perseguir as pessoas e depois vêm os ministros do STF e enviam isso para a Câmara para virar lei. Tá, mas se os ministros mandaram para a Câmara para virar lei e já vinham fazendo isso, não quer dizer que os ministros fizeram algo ilegal, ou seja, que ainda não tem lei. No direito penal, a base dele é a lei. Só isso. Não há pena, não há crime sem lei anterior que o defina. Nem pena sem prévia combinação legal. Pois é. E aí? Os caras inventam. É simples assim. E Anderson Torres vai seguir preso. Crime é o menor detalhe. Se teve crime ou não teve, se o Ministério Público Federal fala que não teve crime, não importa. Crime é só um detalhe. O que importa é que ele, como diz o blog do Noblar, cante ou fique na gaiola, não é? Beleza, pessoal? Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês estejam gostando. Ontem o pessoal pediu para me fazer os vídeos mais longos um pouco. Eu fiz aqui a pergunta e o pessoal deixou nos comentários. Não, doutor, faz os vídeos mais longos um pouquinho, a gente prefere. Então, vou tentar manter ali o vídeo entre 14 e 15 minutos e não em 8, como eu estava fazendo. Muita gente pediu para fazer um pouquinho mais extenso, tá certo? E aos poucos a gente vai aprimorando, melhorando e deixando o canal melhor para você. A gente vem com surpresa aí, a gente está pensando em talvez um editorial ao vivo, tá? Através de um formato podcast ou alguma coisa nesse sentido. Dá um tempinho para mim resolver minha vida, mas logo logo a gente está chegando com novidade para vocês. Combinado? Tá certo? Muito obrigado, fica com Deus e até o próximo vídeo. E que a democracia sempre vença, tá bom? E não as ditaduras. Abraço, fica com Deus.